Olá, eu sou o Enedilson e vou estar apresentando o trabalho sobre cadeias de Markov, da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, ministrado pelo professor Ciro de Barros Barbosa. Andrei Markov foi um matemático russo conhecido por suas contribuições para a teoria dos processos estocásticos e a teoria das cadeias de Markov. Ele nasceu em uma família judia na Rússia e estudou matemática na Universidade de São Petersburgo. Markov ficou famoso por seu trabalho fundamental no campo dos processos estocásticos, que são modelos matemáticos que descrevem a evolução aleatória de sistemas ao longo do tempo. E o que são as cadeias de Markov? As cadeias de Markov são esses modelos matemáticos que descrevem a evolução de um sistema estocástico ao longo do tempo. Esses sistemas possuem um conjunto finito ou inumerável de estados e exibem a propriedade de Markov, que afirma que a probabilidade de um evento de transição para um determinado estado futuro depende apenas do estado presente e não do histórico completo do sistema. Um exemplo que podemos dar: temos o estado E, como um dia que vai dar sol, e o estado A, como um dia que vai dar chuva. A transição é a probabilidade de fazer chuva ou sol após um dia que tenha sido de chuva ou sol. Então, no nosso diagrama, a gente tem um dia, é a probabilidade de um dia dar sol. Se hoje deu sol, a probabilidade de amanhã dar sol de novo é 0,3. 0,3. A probabilidade de ter dado sol hoje e chover amanhã é de 0,7. Se hoje choveu, a probabilidade de amanhã ser chuva é de 0,6 e a probabilidade de hoje ser chuva e amanhã ser sol é de 0,4. Uma cadeia de Markov é definida por um conjunto de estados, uma matriz de distribuição e uma distribuição inicial de probabilidades. A matriz de transição descreve as probabilidades de transição entre os estados. Cada elemento da matriz representa a probabilidade de ir de um estado para outro em um único passo. A distribuição inicial de probabilidades específica as probabilidades iniciais de cada estado no início da cadeia. Aqui temos a matriz de probabilidade inicial, essa matriz de transição, que mostra o que foi representado no slide anterior. E aqui mostra qual a probabilidade de ter sol amanhã. Então a gente multiplica essa matriz por ela mesma e vê os valores onde, onde vai ter sol. E aí a gente pode ver, retornando esse slide, que a probabilidade de ter sol em um dia e no outro é de 3%. Então, fazendo essa multiplicação da matriz, a gente vê que a probabilidade de ter sol amanhã é de 0,37. A evolução de uma cadeia de Markov é governada pelo princípio de transição de Markov, que estabelece que a probabilidade de transição para o estado futuro depende apenas do estado presente e não é afetado pelo histórico do sistema. Isso é conhecido como propriedade de Markov de primeira ordem.
As cadeias de Markov têm várias aplicações na análise de dados. Algumas das principais áreas em que são usadas incluem modelagem de séries temporais. As cadeias de Markov são usadas para modelar séries temporais, onde os estados representam os diferentes valores observados ao longo do tempo. Isso permite prever a evolução futura da série, identificar padrões ou comportamentos anômalos e auxiliar na tomada de decisões com base em dados históricos. Então a gente consegue ver essa série temporal que trata de vendas de determinado produto ao longo do tempo, de 1960 a 1969. A análise de sequências. As cadeias de Markov são usadas para analisar sequências de eventos, como sequências de palavras ou texto, sequências de ações em um processo industrial ou sequências de atividades em dados sensores. Isso permite entender a estrutura e as dependências entre os eventos, identificar os padrões ou anomalias e gerar consequências sintéticas. Classificação de dados. As cadeias de Markov são aplicadas na classificação de dados, onde são usadas para modelar o comportamento de diferentes classes ou categorias. Isso permite classificar novos dados com base nas probabilidades de transição entre os estados e identificar a classe mais provável para uma determinada sequência de eventos. Análise de redes. As cadeias de Markov são usadas na análise de redes, onde são aplicadas para modelar o comportamento de nós ou agentes em uma rede. Isso permite entender como os estados dos nós evoluem ao longo do tempo, identificar comunidades ou grupos de nós similares e prever conexões futuras na rede. Reconhecimento de padrões. As cadeias de Markov são utilizadas no reconhecimento de padrões para modelar sequências de eventos e identificar padrões ou comportamentos relevantes. Isso é aplicado em áreas como reconhecimento de fala, reconhecimento de gestos, reconhecimento de padrões em imagens e análise de dados biomédicos. E essas que apresentei são algumas das aplicações da cadeia de Markov na análise de dados. Sua capacidade de capturar a dependência entre eventos ao longo do tempo e modelar o comportamento estocástico de sistema torna-as uma ferramenta valiosa para extrair informações e insights a partir de um conjunto de dados complexos. Obrigado.